iniciar debate de fato com o público e está aberto para perguntas. Para dar tempo de mais pessoas participarem, a gente pensou aí que sejam perguntas objetivas, tá? No máximo, uns 2 minutos. Está aberto aí, hein? Senão, se ninguém se inscrever, eu vou ter que chamar alguém aí para falar. Deixa eu fazer uma provocação. O Tadeu vai fazer uma pergunta aqui, então. Aí eu vou pedir para Denise, depois a Silvana da escrita. Vou pedir aqui para Denise e para a Rô aqui ajudar a fazer as inscrições aqui, tá? Não, eu estou pedindo o direito de fala pelo seguinte, eu fui prejudicado, né, porque ele me pediu para falar sobre conjuntura e eu não pude falar sobre o tema específico. Como nós temos aqui presidentes, né, de partido e direção de partido, eu vou fazer uma provocação. Eu acho que a Silvana já colocou as dificuldades, Silvana, Eliana, estou trocando o nome, né? Galinho, eu troco os nomes todos, das candidaturas coletivas, né? Os pontos positivos e negativos. A gente sabe que os partidos políticos são uma instituição que os partidos políticos ditos modernos, né, que são os partidos de massa, os partidos operários e tal, esses que nós temos como referência de partido político, são uma instituição do século XIX, do final do século XIX. Né? Nós estamos no século XXI. Então, é normal que eles estejam em crise, que eles estejam desatualizados. Né? O mundo mudou e os partidos políticos não mudaram. No que mudaram para pior. Né? Perderam representatividade, aumentaram o grau de oligarquização interna. Né? Vamos pegar o PT. O PT é um partido que se organizou de baixo para cima, né? Que tinha núcleos de organização de base, né? E que hoje virou um partido parlamentar, verdadeiramente parlamentar. Nem mais as tendências internas controlam os partidos, são os gabinetes parlamentares. Isso tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Estou fazendo uma constatação. Eu queria fazer uma provocação. Tá? As candidaturas coletivas têm, os mandatos coletivos têm problemas. Tá? Agora, será que não seria o momento dos partidos políticos se repensarem e adotarem as candidaturas coletivas? Como fazendo isso? Eu acho que uma maneira, né, que nós se preparar para isso, tá? E uma maneira que talvez fosse uma forma de começar a se preparar para isso, talvez, eu não estou botando regra, estou fazendo uma reflexão, que os partidos assumissem, por exemplo, né, os mandatos coletivos. De qual forma? Todos os partidos, né, para eleger alguém, precisam atingir o coeficiente né, então todos os candidatos participam, né, para conseguir o coeficiente. Alguns se elegem, são a minoria, e alguns outros ficam como suplente. Bom, por que não pegar todos esses, não é isso? Criar um grande gabinete coletivo, com salários coletivos, tanto com assessoria coletiva, e se fazer mandatos rotativos. Não é? Os detentores de mandato podem tirar licenças para interesses particulares, sem vencimento. Eu acho que até de 4 meses, ou uma coisa assim. Tá? Então, nós teríamos aí uma maneira de ter um rodízio permanente, né, de representação. Tá? Eu disse que era uma provocação, fica feita a provocação. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Silvana, alguém anotou as inscrições? Um pouco já foi feito isso, legal. Alguém está anotando as inscrições? O deputado Pimenta se inscreveu também. Depois da Silvana, quem está? Tá. Boa noite. Boa noite. Eu quero fazer uma saudação especial a todos e a todas as companheiras e companheiros, mas também quero saudar a Sandra Lee como minha mais velha.
muita honra. E dizendo isso, eu quero dizer que eu tenho pleno acordo com o que quase todo mundo falou, e vou colocar alguns pontos de desacordo. Mas o maior acordo que eu tenho, Reginete, é que nós precisamos fazer a luta antirracista. Primeiro ponto, que todas as candidaturas, não apenas as candidaturas negras, assumam essa pauta. A fala, o lugar de fala é de vocês, mas nós temos que contribuir com a luta antirracista. Isso é uma primeira reflexão. Outra questão, eu penso que tem algumas prioridades que nós precisamos pensar nesse período aqui em Porto Alegre. A gente vive uma encruzilhada histórica, né, com o avanço, né, do conservadorismo, do projeto ultraliberal, mas a gente tem uma grande oportunidade. E aí que eu quero discordar fraternalmente do meu querido companheiro Benedito. Eu penso que a gente precisa fazer uma reflexão do momento, da conjuntura, das pesquisas que já aconteceram 3 pesquisas, e o que significa o nome da Manuela Dávila. Eu sou do PCdoB, né? Mas não é por isso que eu estou dizendo essas coisas. Eu quero que a gente reflita. Nós estamos fazendo um esforço gigante para priorizar a unidade e a construção de um projeto político para a cidade de Porto Alegre. É isso que deveria e deve ser o centro da nossa discussão. E pensarmos dentro desses 2 elementos, quem seria ou quem serão as pessoas que representam essa unidade. E considero que é insuficiente, né, uma unidade entre só 2 partidos. Precisamos sim pensar numa frente de partidos, de movimentos sociais e uma grande aliança com a cidade de Porto Alegre, com o povo da cidade. Então, acho que é importante a gente se dar conta que a gente tem que pensar sim, né, o quanto de ataques que a Manuela tem sofrido no último período, mas na minha avaliação não é este o central. Ela representa uma candidatura que tem uma representação nacional maior que de qualquer expressão aqui da nossa cidade, foi o que a pesquisa mostrou. É uma candidatura aguerrida, jovem, mulher, feminista. É uma candidatura que consegue ter amplitude e representar um campo antifascista e aglutinar o campo democrático. Gente, na minha avaliação, são estas questões centrais que nós precisamos acumular. Porque rejeição, todas e todos nós sofremos cotidianamente, porque somos mulheres, porque somos lésbicas, porque somos negros e negras, porque somos trabalhadoras, porque somos da classe popular, porque somos comunistas. Então, eu acredito que não é este o viés. Nós temos que fazer um debate muito profundo, muito fraterno, pensando na nossa unidade e na nossa avaliação. Neste momento, o nome que representa essa unidade é o nome da Manuela Dávila. Mas a Manuela tem dito todos os dias, não é o central para nós. Se nós chegarmos à conclusão, construindo uma frente ampla, que não é o nome dela o central, não será, gente. Nós abrimos mão de uma candidatura majoritária para Manuela ser vice do Haddad, ou não foi? Então, este problema nós não temos. Nós pensamos na cidade de Porto Alegre, pensamos na realidade das mulheres e homens que vivem nas periferias, que vivem apartadas, que vivem sem políticas públicas, que vivem sem segurança e que vivem com alto índice de feminicídio. Então eu só gostaria de fazer essa contribuição. Vamos fazer o que é central, pensarmos numa grande frente e pensarmos em construir a unidade. Porque a unidade para nós é a chave da nossa vitória. Obrigada. A ordem aqui está um pouco confusa, tá? Eu vou ler aqui as pessoas que estão inscritas. O deputado Pimenta, o Romário, o Giovanni, Jane, Júlia, Davis, Cris Medei, Cris e Roberto. Não sei se faltou algum nome. Boa tarde, pessoal. Eu quero dizer que nós achamos esse debate extremamente instigante, né? Eu diria quase que
provocador. Já estou me inscrevendo aí para uma outra etapa, de poder ter um tempinho maior para falar. Né? Eu quero dizer que eu também tenho uma enorme concordância com o que foi dito aqui, mas quero fazer 2 ou 3 considerações de caráter provocativo. Em primeiro lugar, mandato coletivo e mandato compartilhado são 2 coisas totalmente distintas. Mandato coletivo, a esquerda sempre teve. Quem tem mandato que é propriedade individual é a direita. Nenhum de nós, parlamentares da esquerda, um belo dia inventou, quero ser deputado, quero ser vereador. Nós somos parlamentares como representação de um movimento social. E existe um conceito construído dentro do PT. Os mandatos são aquilo que nós chamamos de uma representação tripartite. Os mandatos são do partido, os mandatos são dos movimentos sociais que constroem a candidatura e as particularidades e individualidades de quem se elege. Isso é um conceito que historicamente foi construído no PT. Agora vejam bem, companheiros e companheiras. Uma coisa é o que a direita faz, o cara é o dono do mandato. Praticamente todos os nossos mandatos da esquerda, e assim no PCdoB também, são mandatos que têm uma construção de um projeto coletivo. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez você saiba, mas do ponto de vista objetivo, como é que a vida funciona. Um deputado federal do PT, ele pega 25% de todo o seu rendimento líquido e dá para o PT para construir a política do partido. Toda a estrutura dos mandatos é compartilhada com os partidos. Aí você vai ver quem é a minha equipe. Uma pessoa indicada pelo MPA, uma pessoa indicada pelo MST, uma pessoa indicada pelo MAB. Enfim, então mandato coletivo, gente, é uma coisa. A novidade da política tem sido os mandatos compartilhados. Quero insistir com essa ideia. Mandato coletivo a esquerda sempre fez. Quem transforma mandato em projeto individual e se apropria de mandato é a direita. Segundo lugar, nós temos hoje no Brasil aquilo que eu chamo dos filhos da Lava Jato. É muito interessante. Porque a maioria daqueles nomes que foram apresentados ali, Randolph, Regufe, Tabata, ou são lavajateiros ou foram criados pelo RUC, Movimento Renova Brasil. Financiados, treinados, todos eles. Pelo MBL. E pelo MBL. O Marquesan aqui, gente, se apresentou como uma nova política, o antipolítico. O Bolsonaro é um antipolítico. Então esse discurso de criminalização da política, olha, eu quero dizer para vocês, eu quero mostrar os dados aqui no outro debate. Um partido político como o PT, que numa conjuntura como essa, que teve a sua presidente cassada e o seu principal líder na cadeia, tem 17% da preferência nacional. E esse índice é um índice histórico. Qual é um partido político em qualquer lugar na história que tem um movimento de massa que lhe dá quase 20% de preferência numa conjuntura como essa? E nós vivemos um processo de desconstrução da política que não é no Brasil, gente. São novos sujeitos sociais que desconstituem a democracia ao projeto do neoliberalismo, onde o Poder Judiciário, o Ministério Público, as agências reguladoras, a mídia, passa a ter um outro papel. E nós não podemos reproduzir isso no nosso discurso. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: nós temos a ideia da construção de mandatos compartilhados é muito bonita e é importante e nós temos que persegui-la. Agora vejam bem, como é que tem que pensar. Vamos lançar uma candidatura, vários nomes, todo mundo com o mesmo número. Em 24 horas o cara vai ser cassado. Não pode. Para fazer um material de campanha tem que ter um CNPJ. Para rodar um material de campanha tem que declarar previamente na Justiça Eleitoral. Como é que viabiliza isso na vida real? O mandato compartilhado. Se tiver 4, 5 candidatos pedindo nome para o mesmo número, todo mundo com a mesma foto, mas o número igual. 5 candidaturas, não pode. Como é que o pessoal tem feito lá? Foi citado aqui.
tem uma pessoa que coordena o gabinete, tem uma pessoa que faz a relação com os movimentos sociais, tem uma pessoa que vai coordenar a imprensa e tem a pessoa que vai usar o espaço de plenário. Mas não é o que a gente faz hoje. Só tem espaço para um porta-voz, vai ser o representante público do mandato coletivo. Acho ótimo. E os outros do coletivo? Um vai ser o gestor do gabinete. O outro vai coordenar a área da comunicação. O outro vai fazer a relação com os movimentos sociais. O outro vai... Mas não é o que a gente faz hoje? Então, mandato compartilhado é outra coisa. Agora, vejam bem, aqui na Câmara de Porto Alegre tinha uma coisa que eu não conhecia em nenhum lugar no Brasil, que era a possibilidade do vereador tirar licença por um dia e o suplente assumia. O que eles fizeram aqui? Mudaram o regimento e acabaram com isso. É o Benedito Tadeu Zé falou, olha, por que a gente não aproveita os suplentes? Vamos lá na Assembleia Legislativa, olha que é a bancada do PT, Tortelli, Estela, Nelsinho, todos os nossos suplentes estão na nossa coordenação da bancada. Então tem muita coisa que já é feita. Não vamos reinventar a roda. Vamos pensar como qualificar, ampliar a representação, a diversidade das nossas representações a partir daquilo que de bom nós já construímos enquanto esquerda nesse país e resistiu a tudo isso, gente. Está aqui o PCdoB, está aqui o PSOL, está aqui o PT, tem muita gente boa. Nós sobrevivemos a esse terremoto. Saímos disso maior do que entramos. Vamos olhar para frente, construir a partir daquilo que nós erramos e acertamos e de maneira coletiva fazer diferente para fortalecer a democracia. E concluo. Tem uma palavra que não foi dita aqui. Nós somos de esquerda, socialistas, anticapitalistas, que queremos explorar essa estrutura que está aí e não cabe projeto pluripartidário com quem está no outro campo. Vocês imaginem eu com um projeto pluripartidário com alguém do Solidariedade, do Renova, construindo um mandato coletivo comigo? O que é isso, gente? Os projetos se organizam pelos partidos, são visão de sociedade, são projetos de mundo que cada um de nós representa. E é nessa esfera que a gente constrói as nossas alianças. Essa é, humildemente, a minha opinião. Romário, Giovanni, Jaime, Júlia, Davis, Roberto, Cris Medeiros, Raul Ponte e Nicolas. A Aline vai ter que se retirar, então ela vai dar uma última palavra. Vai se manifestar pela última vez aqui. E aí depois a gente retoma as perguntas. Então, já tive que sair para amamentar, né? E o Theo agora começou a chorar. Então vou ter que, por prevenção, sair. Mas agradecer, né, a possibilidade de fazer essa reflexão. Acho que é um momento importante da gente congregar visões, né? E também saber que as pessoas, deputado Pimenta, não sabem, e a gente tem que saber que elas não sabem como são construídos os mandatos. E se a gente não tiver humildade de saber, eu não sou filiada a partido nenhum, né? Mas me vi na condição de ter que militar nesse movimento, né? Por ser de esquerda, né? Por ter um olhar assim de ativista, assim, e entender a necessidade hoje da minha corporalidade tá unida com a de vocês. Mas eu acho que se não se tiver, se não se colocar numa condição de que as pessoas não sabem que os mandatos são construídos dessa forma, e que, bom, o que se aprende com o que tem, como se comunicar, buscando novas linguagens, buscando novas fontes, não vai para o segundo turno. Essa é a minha triste avaliação sobre as candidaturas de esquerda aqui de Porto Alegre. Eu acho que a gente precisa construir novas linguagens, construir novas perspectivas, novas pontes com os novíssimos movimentos sociais, que não só são os identitários, mas também como o do Mães e Pais pela Democracia, que congrega sim gente de direita, mas gente que defende a democracia e a liberdade, tá? E em nenhum momento a gente
movimento Mães e Pais pela Democracia, os pais da esquerda, pais de centro-esquerda, inclusive de direita, mas jamais os fascistas, e a gente vai lutar arduamente para que haja diálogo, haja pontes, e para aquilo que é óbvio para alguns, né, seja repetido, porque é fundamental, mas repetido sem arrogância, porque a arrogância vai nos levar do nada a lugar nenhum. Aline, como eu falei antes, vai ter que se retirar. Vamos continuar aqui com as perguntas e aí depois volta para a mesa aqui, tá? Então, se inscreveram, tá? Romário, Giovanni, Jaime, Júlia, Davis, Roberto, Cris, Medeiros, Raul, Ponte, Nicolas, Maria Celeste e Carmen. Tá. Então, vamos encerrar no Luciano e aí depois, se der tempo, a gente faz mais uma rodada de perguntas. Então, Romário, depois Giovanni. Tem Romário aí? Eu acho que ele foi embora. Romário, não tá aí? Então, Giovanni. Boa noite a todas e todos. Não poderia começar de outra forma que não me apresentando, porque também não conheço a maior parte de quem está aqui, né? E também acho que aqui existe um encontro de gerações, né, que eu considero muito importante nesse debate. Eu me chamo Giovanni, tenho 25 anos, sou estudante de Ciências Sociais, fui teu aluno na cadeira de Política 3, lá no IFCH. Sou do PCdoB, sou presidente estadual da UJS e também militante do movimento LGBT, fui diretor da União Nacional dos Estudantes, né? Eu venho aqui, na verdade, poder ouvir e também compartilhar com vocês uma experiência que nós temos construído, que é da construção do movimento coletivo POA, que nós lançamos no final do ano passado, que tem alguns objetivos, né? Eu acho que, antes de tudo, é importante dizer de onde nós viemos. A gente vem exatamente da luta dos movimentos sociais que tem construído nas ruas a resistência a esse momento político tão grave que a minha geração não imaginou que viveria. Eu, na minha adolescência, quando entrei na universidade, fruto da política de cotas, da expansão das universidades públicas, não imaginei hoje estar nas ruas tendo que resistir para que aquilo que nós conquistamos hoje tão rapidamente estejam sendo retirados, né? E com a eleição do Bolsonaro, nós começamos a refletir o que fazer, porque nós não estamos em um momento qualquer da nossa história, um pouco conectado com isso que eu tenho dito. E nós, ao final do ano passado, tomamos a decisão de construir um movimento coletivo POA com 3 objetivos. Um deles, e dialogando com a Silvana, é sim apoiar e construir a candidatura da Manuela Dávila à Prefeitura de Porto Alegre. Porque nós acreditamos que a Manuela é hoje, no campo político que nós construímos, a candidatura mais competitiva. Mas nós não queremos construir somente a candidatura da Manuela, nós queremos construir a unidade desse campo político. Porque sem unidade nós estivemos fora do segundo turno das últimas eleições municipais em Porto Alegre. Então eu acho, e é o debate que nós temos feito, se os partidos têm tido a dificuldade, e eu, apesar de jovem, tenho 9 anos de militância no PCdoB, né? Então, se os partidos têm tido dificuldade, nós precisamos, através da base social desses partidos, pressionar pela unidade nas eleições desse ano. E nós achamos que isso precisa ser feito, e não foi comentado aqui, construindo o Congresso do Povo de Porto Alegre, que seja uma oportunidade de encontro de lideranças, de movimentos sociais, de partidos políticos, para pensar um programa e a chapa que possa nos representar nas eleições. Eu já ouvi conclua, então vou acelerar. E nós achamos, para além do objetivo da construção do Congresso, nós entendemos que a candidatura da Manuela é a mais competitiva, nós queremos culminar na construção também de uma candidatura coletiva à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E isso tem algumas razões. Uma delas, porque eu acho que eu faço política há 10 anos, porque eu milito no movimento social, no movimento estudantil há 10 anos. E a política não é só luta institucional, mas muitas vezes nós não nos vimos representados na cultura
política que está imposta na política institucional. Então, quando a gente fala em candidatura coletiva, também está conectado por a gente pensar a democratização desses espaços, que também passa pelo compartilhamento de protagonismos, seja na campanha, seja na construção dos mandatos. E eu não tenho dúvidas que as candidaturas coletivas ou compartilhadas são a oportunidade de articular lutas que possam ocupar os espaços de poder que sempre foram negados a nós. Eu não tenho dúvidas que sem uma articulação, uma candidatura coletiva, talvez fosse impensável para nós assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre no ano que vem. E nós achamos que através de uma candidatura coletiva isso é possível, articulando a juventude, os LGBTs, as mulheres, os negros e negras, mas tendo também como linha de frente o debate educacional que tem sido alvo de todos os governos, de Marquesan a Bolsonaro. E por isso que com ousadia a gente quer enfrentar e contribuir nas eleições do ano que vem para construir um território livre do fascismo. Gente, a gente vai pedir para ficar dentro do tempo de 2 minutos, só para dar tempo de todo mundo falar. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu quero primeiro cumprimentar as intervenções que foram feitas. Quero também cumprimentar o evento. Me parece que o evento não são só a nossa presença, mas a oportunidade, porque a esquerda hoje tem que discutir profundamente a crise que vivemos. Na minha opinião, os problemas de partido, por exemplo, não são problemas só nossos, é do mundo inteiro. Por exemplo, vejamos o Chile. No Chile, 1 milhão de pessoas da rua não era liderado pelos partidos. Foi o povo mesmo que se organizou e fez. Claro que os partidos não estavam fora, mas não foi a liderança. E isso não é a única questão. Se nós formos ver, e me parece que corresponde ao que estamos discutindo, nós temos crise na economia, na ideologia. A ideologia não é só a direita que está criando a igreja evangélica e a milícia, que eu acho que são 2 ideologias. Nós estamos criando a nossa. Movimento feminista, movimento antinegro, antirracismo, o movimento MDG, tudo isso faz parte da nossa ideologia que queremos a liberdade. E liberdade não é a liberdade formal, é a liberdade efetiva, que isso é uma questão bastante significativa e muito complexa para responder rapidamente. Mas também é o meio ambiente, por exemplo. Nós estamos numa crise profunda, mas não é só isso, é a questão da psicologia, o medo, os sentimentos são outros. Nós temos que fazer a discussão profunda. Por que eu estou levantando isso? Porque essa é uma questão também da eleição que nós vamos viver. Nós temos que ter um programa político. Só terminando, o nosso programa político tem que ser discutido com a população. O programa político é da população, não é propriedade de um partido. Ele tem que ser discutido, ele não pode ser absoluto, ele tem que ter flexibilidade, tem uma série de características. Então eu chamo, pelo menos para essa questão que eu acho que é fundamental. Obrigado. Júlia. Obrigada, boa noite. Meu nome é Júlia, eu sou da direção do PT Municipal de Porto Alegre. Estou aqui para falar mais pelo coletivo de juventude que eu faço parte, Fora da Ordem. Queria dizer que tem 2 questões ali dos pontos negativos que a professora colocou que me fizeram refletir um pouco o que eu queria colocar. Assim. Eu pensando em todas as falas que a gente ouviu aqui, em tudo que a gente ouviu, eu fiquei pensando muito na questão que a gente coloca ali da individualidade do coletivo, né? Eu acho que essa é uma coisa histórica da política. Por mais que a gente tente construir a política, os mandatos, os espaços, os movimentos o mais coletivamente possível, a gente sempre barra nas partes de ego. A gente sempre sofre com as individualidades. Porque mesmo que um mandato seja construído com vários movimentos, com várias organizações, com várias representações da sociedade, a imagem desse mandato é da pessoa que está eleita, desse indivíduo. Então eu acho que a palavra final é dessa pessoa. Não necessariamente vai ser coletiva. A nossa utopia é que seja sempre uma decisão coletiva, mas não necessariamente será.
Então eu acho que quando a gente vê essas propostas de mandatos de fato coletivos com vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, a gente consegue ter uma reflexão de que no mínimo vai ser decidido por consenso no voto entre um número mínimo de pessoas que representam, que vem de fato da luta de vários espaços da sociedade. Então eu acho que essa proposta, assim, a gente tem dado uma estudada, enfim, e tem visto como uma forma de reoxigenar e de disputar especialmente a juventude, né? Que é um espaço que a gente vê que a esquerda está perdendo muito forte com as caras novas que vem surgindo em fim da direita, que na verdade são da velha política, assim. Então, e outra questão que a gente acha, assim, é como que um mandato coletivo, uma campanha coletiva pode não ser maior que um partido, quando o partido abraça essa causa. Quando as pessoas são forjadas dentro do partido, o partido disso torna uma campanha coletiva. Porque aí vão ter várias pessoas construindo para o PT, para o PT do CDB, para o PSOL, para o partido que for. Elas vão estar construindo a sociedade e o partido. Então eu acho que a gente tem que estar mais aberto, sabendo dos riscos que se tem, sabendo dos desafios, mas eu acho que assim, pra gente que, sei lá, cresceu na política, que nem eu, assim, que ele falou, Giovanni, ele falou que tá 9 anos na política, eu lembro da minha primeira campanha com 7, então assim, a gente tem que se desafiar e não e de fato tentar fazer uma política, como a gente costuma dizer, fora da ordem, que se desafie a mudar o que tá aí para melhor, para a esquerda, para ser mais justo e mais social. Obrigada. O Davis, depois o Alberto. Deixa eu ficar mais pra cá. Boa noite a todo mundo. Cumprimentar a mesa, uma mesa linda, principalmente Reginete. Gente, antes de começar minha fala, eu gostaria de falar que quando a gente vem aqui na frente de uma plateia tão bonita, vocês aqui, a gente tem que vir aqui informar as pessoas e não desinformar e não levantar o nosso ego lá em cima, tentar bater nas outras pessoas que estão tentando construir um coletivo. Nós temos todos que construir o conjunto, não é mesmo? Mas não quero falar sobre isso, eu quero falar mais que eu me identifiquei muito com as falas da Reginete, que a gente precisa ter muita representatividade negra na política. Eu vou citar um exemplo de uma loja que eu fui comprar esses dias, que vai se identificar muito com a política. Eu entrei numa loja que tinha pessoas brancas, só brancas. Eu não me senti muito à vontade. É a mesma coisa na política, quando a gente não tem representatividade negra, LGBT, entre outras. Eu, sinceramente, não me sinto representado. Eu me sinto muito representado quando eu vejo uma pessoa negra dentro do parlamento. Uma pessoa negra que sabe os anseios da sociedade, entendeu? Que vive pra gente, entendeu? Eu queria colocar isso porque eu gostei muito das tuas falas, muito mesmo. Outra, só para concluir agora, porque eu não vou me estender muito, é a questão da juventude. Muitos aqui, desculpa, não é uma ofensa, tá? Muitos aqui são de uma outra geração. São jovens há mais tempo. São jovens há mais tempo, isso. Só que com o tempo, com o passar do tempo, a política tem que se renovar. Aí a Júlia aí, Júlia. Orgulho do nosso partido. A política tem que se renovar ao passar do tempo. As pessoas, se você for falar como um cidadão, como um eleitor, eu simplesmente, desculpa gente, mas eu não voto em pessoas acima de uma idade muito mais avançada. Eu voto, desculpa, eu voto na juventude, gente. Porque a juventude como nós aqui, a gente representa uma nova geração que está nascendo de vários lugares, de grêmios estudantis, de universidades. São jovens que querem mudar a política e a gente consegue mudar a política sendo fora dela, fora da ordem, fora de tudo. Então é isso que... É isso, gente. A gente tem que construir a política no conjunto, não afastar o conjunto. É juntar o conjunto e não afastar ele. Lutar para que a gente consiga derrotar o governo Marquesan e o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro e o leite. Esse leite é desagor. Obrigado. Roberto e depois Cris.
venho do campo da educação, né? E a fala do nosso colega me lembra aquela música Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Do Marcos Bada e Paulo Fernando Bada. Ele deve conhecer essa música, está no YouTube gravado. Tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos agora. A própria música. Não, isso também ele faz muito sucesso com a juventude agora na Europa, tá? No show. Não, ele realmente, vamos dizer assim, os dois temas me mobilizaram muito, né? Principalmente a fala da Reginete, porque eu penso que nós temos em Porto Alegre um consenso, né, digamos, de uma branquitude assim, na política. Por exemplo, Marquesé acabou, entre aspas, né, com o financiamento do carnaval. Né? E isso é algo que passa como se fosse normal, como se fosse, digamos assim, é assim que deve ser para economizar todo aquele discurso neoliberal. Então acho que tem que haver realmente uma plataforma, digamos, do PT e dos partidos, quebrar esse consenso grande, né? E abrir o discurso para essas questões que são não só culturais, né? Então acho que isso também deveria incluir a questão da participação política do negro também, né? Quer dizer, trazer essa voz, né? Vou dizer que não é ouvida, né? Não tem essa... E com relação também à questão parte da participação, né? Eu acho que tem que haver, como é na Suíça, por exemplo, onde tem muita participação, democracia participativa. Eu assisti uma palestra sobre a democracia na Suíça e pode parecer uma coisa fora dos quadros, né? Mas quer dizer assim, nós queremos maior participação e parece que os partidos não conseguem dessa forma. Então, para dizer assim que nós temos eu acho que a grande questão é a lógica das ONGs, né, e a lógica do partido, que é uma lógica pesada, que está dando diretamente com o poder mais vertical e mais incrustado para o nosso país. Então acho que é aí que é o grande balanço, como fazer esse balanço entre a democracia participativa e a democracia representativa, que é acesso direto ao núcleo do poder. Obrigado. Cris? Pessoal, antes da Cris falar, o pessoal aqui do Clube de Cultura fez uma caixinha aqui, tá? Mas nos eventos do comitê, tá? A gente também faz uma caixinha que é para ajudar a pagar aqui o processo, a gente grava, faz a gravação, né? A transmissão ao vivo, e depois a gente faz a edição desses vídeos para distribuir nas redes. Então isso tem custo também, tá? Então vai passar uma campanha também para quem puder contribuir. É a Cris, depois o Raul. Boa noite, meu nome é Cris Medeiros, sou conselheira tutelar, eleita pela terceira vez, eleita agora em 2018 presidente da Zonal 159, PT. Aliás, essa foi a primeira eleição, se eu não me engano, que elegeu mulheres presidentas de zonais, né, do PT. Sou moradora do bairro Bom Jesus, um dos bairros mais marginalizados de Porto Alegre, e estou estudando junto com outras pessoas a proposta de um mandato coletivo em Porto Alegre, e dentro do partido isso não foi discutido, né? Essa pauta ainda ela não foi discutida dentro do PT, e inclusive eu nunca levei essa pauta para dentro das reuniões do partido, porque eu estou estudando, estou pesquisando, seria muito leviana trazer para discussão algo que eu não tenho conhecimento. Mas eu quero falar para vocês principalmente sobre a importância da fala, né? Do lugar de fala, como bem disse a Silvana, e como muito bem colocou a Reginete, de quem eu me orgulho de ver, e que eu imagino a dificuldade que é, Reginete, deve ter sido, né, a conquista desse espaço, de outros espaços, e dizer que a gente precisa realmente se colocar no lugar do outro, né? Eu vejo aqui uma maioria de brancos, de pessoas, acredito que de classe média, e que não tem
além do que vem no noticiário dos jornais, né, a notícia do que acontece na periferia. Né? Então, como eu disse, eu não entendo por que o companheiro Pimenta teve um tempo enorme, né? Enfim, então eu quero mesmo ler. Então, assim, bairro Bom Jesus, eu vou falar especificamente do lugar onde eu moro, né? No bairro Bom Jesus, as pessoas estão morrendo de fome, gente, morrendo literalmente de fome. Isso não chega até os jornais. As pessoas, os adolescentes estão sendo mortos. Para quem não sabe, e eu não vou me cansar de falar em todos os espaços onde eu vou, existe uma estatística da diminuição de adolescentes infratores cumprindo medida socioeducativa. Por que isso está acontecendo? Porque os adolescentes estão morrendo nas comunidades. Sejam eles mortos pelo próprio tráfico, seja eles mortos pela polícia. As mães estão adoecendo, as crianças estão sem escola, as pessoas estão sem atendimento na saúde. Então é importante, acho que foi não lembro agora se foi a professora, se foi a outra, que falou que é preciso que os brancos tomem para si a luta do antirracismo. Que tomem para si a luta da defesa, foi a Silvana, da defesa do povo de periferia. Porque se vocês não fizerem isso, o povo de periferia vai tomar de assalto o centro da cidade. Vocês vão morrer no povo de periferia. A gente vai poder julgar isso, a gente não pode julgar porque as pessoas precisam sobreviver. E se nós não levarmos a informação correta para essas pessoas, 4 de outubro, Marquesan vai ser reeleito. Valeu. Estão inscritos ainda Raul Ponte, o Nicolas, a Maria Celeste, a Carmen, Luciane, e aí tem 2 pessoas que no início aí, Bolívar, não sei se queria fazer uma pergunta antes que veio aqui. E eu vou citar uma pessoa que veio de longe, tem um jornalista que veio de Paris aqui. Se ele quiser fazer uma pergunta, de repente pode falar lá um pouco se manifestar lá como é que está em Paris aí. Que é o Dorian Filho, que é um porto-alegrense, mas que mora em Paris há vários anos. Então, Raul Ponte. Boa noite, companheiros. Saudar a iniciativa desse debate, acho que ele é extremamente importante. A minha contribuição aqui é mais para situar algumas questões na continuidade, que eu espero que tenha nesse debate. Acho que o conceito de partido-movimento, conceito de candidaturas comprometidas ou coletivas, né, eu concordo, é correto. Eu fui 5 vezes deputado e nunca me elegi por mim mesmo. Eu sempre fui deputado por uma corrente, por um grupo político que sustentava, inclusive, a minha campanha. Eu jamais teria condições de ser deputado como assalariado lá no Unicinos, ou como tempo que peguei como parlamentar foi esse período. Então, o conceito do partido-movimento eu acho que é importante e que hoje é um fenômeno que está se generalizando. Vocês hoje, por exemplo, saiu ontem, né, na Espanha, se viabilizou o governo do PSOE pelo apoio parlamentar do Podemos, da Unida Podemos, que é a Esquerda Unida Podemos, que o Podemos nasceu na rua, nasceu nos indignados da Praça do Sol, e originalmente antipartido. E acabou agora virando um partido e tendo que responder às questões de partido e às questões de composição de governo. Acho que isso a gente tem que ter bem presente para não se criar falsas divergências, né? Outra coisa é isso, tem partido e partido. Compreende, pessoal? Nós estamos no jardim da infância. Esse país tem 500 anos.
Quantos anos de democracia com liberdade para todo mundo mesmo? Quantos? 30 anos. 30 anos. A experiência de 46 a 65 não vale. O Partido Comunista era proibido. A esquerda, ou qualquer grupo à esquerda do que era legal, permitido, estava fora. Então, a verdadeira democracia desse país começou com o direito de sindicalização, direito pleno de partido político, nos anos 80. E tem partido e partido. Tem partido que é balcão de negócio, tem partido que é um aglomerado de picareta, né? E tem partido que constrói há anos. Quer dizer, chegar onde nós chegamos. Vou falar da minha experiência, depois de 40 anos. Um partido que tem democracia interna, direito e tendência, proporcionalidade na direção, que tem 50% de mulheres em todas as direções, municipal, estadual, nacional, que tem cota racial, que tem cota de juventude, que tem limite de mandato. Olha, eu quero ver se alguém me aponta algum outro igual na Europa, na África, na Ásia. Mas isso é um aprendizado. Não nascemos assim. Para a gente conquistar, e as mulheres dentro do PT ter conquistado 50% da direção, foi um parto. Perdoe o trocadilho, mas foi um parto. Foi duríssimo. E teve muito homem que se associou, por isso que virou maioria, né? E se aprovou. Então tem partido e partido. Não vamos jogar tudo com água suja, bacia, e a criança para fora do... Né? Por fim, só para concluir, eu acho que tem temas que não são especificamente do partido, mas são do sistema eleitoral. A companheira Reginete, né, e as mulheres de extensão. Eu tenho defendido já há algum tempo dentro do PT, sem muito sucesso, confesso, de que as mulheres brasileiras, quer dizer, elas têm que ser a vanguarda da luta pela lista partidária. Porque sem lista partidária, mulheres, e principalmente mulheres negras, não vão ser eleita para coisa nenhuma. Porque o sistema, pessoal, o sistema do voto nominal, ele é um inferno. É um inferno não só depois, pelo personalismo, pelo individualismo, não, ele é um inferno antes. Porque ele já é um restritor brutal, é a pior coisa que tem na política brasileira, a pior coisa que tem é o chamado voto nominal. Essa desgraça de votar no indivíduo, de votar no sujeito, de votar na pessoa. E isso se reproduz. É só vocês irem numa campanha aí para ver as milhares de pessoas que dizem: eu não sou de partido, eu não gosto de partido, eu voto no homem, eu voto na mulher, eu voto no indivíduo, eu voto na pessoa. Quer dizer, isto é a ideologia mais incrustada que a burguesia, que a aristocracia brasileira enfiou na cabeça dos brasileiros. Esse é o verdadeiro combate que nós precisamos fazer. Com o voto em lista, eu tenho certeza absoluta, se não todos os partidos, mas alguns, os nossos, eu tenho certeza que vai ter mulher, vai ter negra, a cada homem indicado e a cada mulher indicada, e vai ter raça e vai ter juventude, certo? Isso é uma regra que não se diz, é o que aconteceu na universidade. Por que na universidade hoje já está chegando a 50%? Porque teve cota, tu não corrige distorsão como tem na sociedade brasileira, com uma brutal desigualdade, sem a gente enfrentar esse problema. Então, fica aqui a sugestão. A nossa luta tem que ser pela lista partidária. E os partidos vão botar um homem, uma mulher, uma negra, um negro, um jovem. Né? Eu, para atender o companheiro ali, quer dizer, eu deixei de ser candidato. Deixei de ser candidato. Exatamente. Eu concordo que tem que ser renovação. Votei no nosso partido, no meu partido. Nós aprovamos já há vários anos e agora vai começar na próxima eleição já entra em vigor. Quem tem 4 mandatos tem que mudar, vai fazer outra coisa na vida. Não.
Muito boa noite a todos, a todas. E à medida que as perguntas ou as pessoas que vêm aqui fazer perguntas, foram poucas as perguntas direcionadas à mesa, né? Recebo aqui a minha saudação, os meus respeitos a todos. À medida que a gente vai chegando e os últimos parece que vai se exaurindo um pouco, mas não, o tema ele é um leque aberto. Eu quero fazer uma saudação muito especial ao ex-prefeito Raul Ponte. Meu nome é Luciano, eu sou filiado ao PDT, labuto há 9 anos no direito penal, sou um permissionário de um táxi aqui em Porto Alegre, e as discriminações, a palavra discriminação, ela tem um viés. Quando a gente fala da discriminação ao negro, ao LGBT, às mulheres, eu faço eco ao que disse a Silvana, isso tem que se multiplicar em progressão geométrica. Homens, eu sou pai de um menino de 8 anos que eu ensino desde o tempo da creche, que menino não bate em menina, assim como o homem não bate em mulher. Por quê, pai? Porque é muito ruim a gente ser oprimido, meu filho. Então isso tem sim, evitando tautologia, nós temos que repetir isso a todos os ventos. Eu pensei algumas coisas, a questão da falta de vergonha da direita atual, das máscaras caindo. Isso foi, a meu ver, um fenômeno tão triste, um fenômeno que me envergonha na condição de brasileiro, porque todos nós aqui, eu duvido, se a gente olhar na rede social, todos nós aqui temos um parente, um amigo querido que votou nesse testarinho, no Iluminado. Isso me envergonha de uma forma tão brutal quanto me envergonhava, eu não quero entrar no assunto da uberização de mão de obra, me envergonha quando a gente olha para a questão da meritocracia. Como tem sido aplaudido a maldita meritocracia. Senhoras e senhores, só considerações, eu não quero fazer pergunta, eu quero deixar um convite, por isso eu pedi a prioridade, vou ir finalizando. Já fiz ao deputado Paulo Pimenta, faça o prefeito Raul Ponte, por favor. Todos aqui estão convidados, a juventude. No próximo dia 16 de janeiro, uma roda de conversas sobre desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul e a dívida pública. A Lei Candir, aquela história toda. Próximo dia 16, às 18 horas, no auditório Tereza Noronha, no 9º andar do CPR Sindicato ali da Roberto Bins, com os painelistas professor Paulo Tim e Hermes Zanetti. Estão todos convidados. Muito obrigado e desculpem a intromissão. Obrigado, bom dia. Maria Celeste, depois da Carmen. E ok. Boa noite a todos e todas. É uma alegria poder estar aqui nesse profícuo debate, saudar a mesa extremamente qualificada que trouxe elementos bem importantes. Queria primeiro dizer que o Pimenta faz um resgate daquilo que os gabinetes da esquerda têm feito nos últimos períodos e aquilo que a gente contribui para que de fato o seja. Os gabinetes, como o Raul trouxe, dos eleitos não podem, não deve ser de um iluminado ou de uma figura pública. Ele tem uma responsabilidade com o movimento social, com todos aqueles que encamparam as suas candidaturas.
E lembro disso porque eu sou da periferia, moro na Santa Rosa, fui eleita vereadora no ano de 2000, porque as nossas prefeituras, né, as nossas gestões trabalhavam o tema da democracia participativa na cidade de Porto Alegre, do empoderamento da nossa população, especialmente da nossa população da periferia. E com muita alegria naquela eleição, rapidamente, nós éramos 10 vereadores eleitos da bancada do PT, 50% mulheres. E nem tínhamos as cotas ainda, né? Nem tínhamos as cotas. Depois que o PT trouxe essa questão das cotas. Por quê? Porque o tema da democracia e do empoderamento na cidade, ele era presente. E eu quero linkar isso com uma pergunta, especialmente aqui para a nossa professora. Quando se faz numa questão de candidaturas coletivas ou colaborativas, né, não estaria também tirando a força partidária, que eu acho que um pouco tu colocasse isso, né, e a importância dos partidos dentro do processo da democracia, especialmente a democracia brasileira, porque muitos foram empoderados na última eleição um discurso contra a política. Se nós reforçamos o discurso da democracia contra o fascismo, como é que nós fortalecemos os nossos partidos e, ao mesmo tempo, a Reginete já tinha me provocado e se vou conversar contigo, nós queremos discutir esse tema no Partido dos Trabalhadores, e eu acho extremamente importante, porque a nossa bancada na Câmara Municipal já faz um rodízio com os suplentes em determinados momentos, mas é insuficiente, Como foi insuficiente nesses quase 40 anos, 30 e poucos anos aqui em Porto Alegre, do Partido dos Trabalhadores, eu sou a segunda mulher eleita presidenta do PT. Já tivemos candidaturas de mulheres jovens negras que foram derrotadas por jovens homens dentro do Partido dos Trabalhadores. Então nós temos muito a aprender, muito a contribuir nesse processo, 40 anos de história. Eu concordo com o Raul, eu acho que a saída é o voto lista mesmo, porque daí tu faz um processo e formaliza isso e faz com que cumpra. Outra questão, como legalizar, né? Qual é o aspecto legal, que o Pimenta levantou isso, em função de que não há possibilidade dessa legalidade, como é que se faria isso? Mas acho a iniciativa extremamente valorosa, importante e desafiadora. Eu, como presidente do Partido dos Trabalhadores, quero sim me comprometer aqui para a gente construir essa possibilidade, inclusive depois de eleito. E aí tem que ter um estudo da universidade também para verificar como é que se dá de fato esse processo, porque a individualidade e o poder de cada um a partir dos seus mandatos, mesmo coletivos, nós sabemos como é que funciona na prática do dia a dia. Obrigada. Obrigado. E a Aline deixou aqui um brinde aqui para a gente não ter que escolher uma forma de sortear esse brinde. Vou fazer duas perguntas então. A pessoa que respondeu primeiro, com exceção da Silvana, que se levantou agora, e do Eduardo, que sabe a resposta. Quem hoje na Câmara de Vereadores é o maior inimigo da liberdade de cátedra? Quem me responde? Quem respondeu? A companheira vai ganhar o livro da Associação Mães de Pais da Universidade. Mais uma pergunta, essa Carmen. Na Assembleia Legislativa, com exceção do Eduardo, que sabe a resposta, não pode, quem é o maior inimigo da escola pública? Quem é o deputado que quer impedir as crianças de irem à escola? Vamos? Ganhou o livro. Professora Carmen, por favor. Ele não é da... Mas eu... Muito rapidamente, cumprimento a todos. Eu só queria colocar uma questão. Eu acho que o nosso grande desafio hoje é recuperar ou construir um discurso sólido, democrático, contra a opressão de esquerda.
a minha colega ali dizia, se fala as maiores barbaridades, elas estão naturalizadas. Não há um discurso que se oponha claramente ao discurso dominante da ultradireita. Você disse, a direita perdeu a vergonha de ser direita. Nós não podemos ter vergonha de ser esquerda. Uma coisa é ter capacidade de diálogo, outra coisa é fazer concessão. Eu acho que quando nós saímos da ditadura para a democracia, foram feitas concessões e nós estamos pagando hoje essas concessões. Nós não temos que fazer concessão à direita. Nós temos que dialogar com pessoas que, mesmo de direita, sejam honestas e tenham uma atitude aberta. Temos que dialogar com elas. Temos que realmente buscar ampliar nosso espaço, mas sem abrir mão do nosso discurso, de uma construção de um discurso mais sólido do que aquele que nós temos apresentado até agora. Só isso. Quantos tem ainda? Aí depois Quantos tem ainda? Boa noite, saudações. Meu nome é Nicolas, eu sou colega da Aline Kerber, também sou mestrando em políticas públicas na URGS e sou atualmente fora da ordem. E aí eu me inscrevi para fazer uma pergunta, né, e para comentar também. Eu fiquei muito instigado por todas as falas, né, porque falam dessas candidaturas coletivas, mandatos coletivos como experimentações democráticas, né? E essa palavra experimentação também me remete assim ao isso aqui é uma experimentação democrática, isso aqui é uma experiência, né? Então a gente vê aqui pessoas de classes sociais diferentes, como a Cris apontou, pessoas com uma relação étnica, racial diferente, gerações diferentes, e é muito rico esse debate, né? E eu quero falar que eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores porque eu respeito, porque eu me inspiro na luta que foi construída nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, toda essa base de movimentos sociais. Realmente é um partido muito forte e o maior da América Latina, o maior de esquerda, né? Mas a gente está em 2020, né? E a direita está vindo com tudo, outros partidos progressistas estão vindo com tudo e se estruturando com essas experimentações democráticas. Então a gente tem que se colocar, a gente tem que estudar, nós do Fora da Ordem, a gente está estudando, o pessoal do Negatividade também, da Avante, do PT também está estudando isso, porque a gente não tem que ficar parado no tempo, temos que respeitar essa história, mas abrir caminhos, abrir alas para a juventude passar, para o povo negro passar, para as mulheres passarem, né? Então, foi colocado aqui que pode ser cassado o mandato, porque a institucionalidade não reconhece, e realmente ela não reconhece, né? Mas eu quero fazer a pergunta para a mesa, né, sobre como se pode contornar esse não reconhecimento da institucionalidade, porque é uma coisa que vem acontecendo. Em 2016 foi eleito em Alto Paraíso, foi colocado na Câmara de Vereadores, mas em BH também foi colocado uma candidatura coletiva que se colocou mais de uma candidata negra, mas do mesmo coletivo nós conseguimos eleger duas mulheres negras para a Câmara de Vereadores, e aí criaram a conceito de gabinetona, aumentaram o gabinete. Então, por mais que não se reconheça institucionalmente o mandato coletivo, ele é possível, porque se pode fazer na informalidade. Enfim, eu quero passar a pergunta para a mesa e dizer que é muito rico esse espaço e é muito interessante ver como, assim como a institucionalidade não reconhece essas experimentações democráticas, assim como Porto Alegre rompeu com o passado, inspirou o mundo todo com experimentações novas, também a forma tradicional de se fazer política, mesmo progressista, mesmo de esquerda, ela também impede as coisas novas, também impede o que está de baixo, o que está na periferia de se manifestar. Porque aqui eu observei, sou um jovem, não milito há tanto tempo assim como outras pessoas, mas eu observei que quando a Reginete, uma pessoa de luta, há muito tempo estava falando, tinha um burburinho na sala, e eu acho isso uma falta de respeito. Quando outras pessoas
estavam falando também, eu não senti respeito. E assim, nas instâncias partidárias, municipais, estaduais, em reuniões de partido, a gente percebe como são sempre os homens brancos, velhos, que dominam, são os primeiros a se inscrever e são os primeiros a trocar, colocar pessoas no final para falar, para estabelecer regrinha e dizer quando que tem que parar uns de falar, enquanto outros homens brancos velhos falam alto, em bom tom, todo mundo escuta bem baixinho, bem comportado. Bolívar. Pessoal, aqui sem microfone. É um velho falando, certo? Há determinados dados estatísticos que falam por si, são importantes. Há muita manipulação estatística. Qual é o dado? Simplesmente o seguinte: no País Vasco, no tão irredento País Vasco, fechou o ano de 2019 sem que houvesse um só assassinato de mulher, seja pelo marido, seja por ex-marido. É claro que houve algum assassinato, mas não foi esse tipo, que é tão comum entre nós. É um dado que fala por si. Falou-se muito em mulher. Concordo plenamente com tudo que foi dito aqui. Precisamos colocar a mulher no centro do debate, sem dúvida nenhuma. Só isso. Dória, não vai querer fazer pergunta? Não, tá. Então vamos voltar à mesa aqui. Quantos minutos para cada um aqui para encerrar? 2 minutos para cada um, tá? Tá, Dória, faz a pergunta. O Dória é, como eu falei antes, um jornalista que mora em Paris há vários anos. Boa noite. Uma questão para toda a mesa, sobre essa, justamente sobre o que a gente estava debatendo. Na França agora, justamente, no ano passado, quando teve aquela eclosão do movimento dos coletes amarelos, discussões como essa que está tendo aqui foram organizadas por defensores do que eles chamam de RIC, ou Referendo de Iniciativa Cidadã. E de uma certa forma, digamos assim, subjacente à discussão deles é a mesma questão que eu observei aqui, a questão de como criar mais superfícies de contato entre o poder institucional e a população. A forma que eles deram, que eles defendiam mais, era a questão do RIC. Como é que vocês que falam da mesa, como é que vocês veem isso? Como é que vocês colocam em relação à questão do mandato coletivo, que é uma coisa que eu acabei de conhecer, não conhecia, achei interessante, mas acho que é no mesmo espírito do RIC, né, do Referendo de Iniciativa Cidadã. Boa noite, obrigado. Uma coisa é mandato coletivo, outra coisa é mandato compartilhado. Né? Quando a gente fala em crise de representação, o que talvez tem que ser muito mais amadurecido, e aí vem sim, é o partido que vai ter que amadurecer e ver como regulamentar isso, ok? O mandato, a eleição, ela é do PT, é um projeto coletivo, como o deputado falou. Agora, em que medida o mandato se torna coletivo? O que garante uma coisa é você ter uma representação coletiva. E a representação coletiva não leva necessariamente a um mandato coletivo. São duas coisas muito diferentes e que é um desafio para o partido. O deputado fala um ponto, eu vou fazer uma questão, eu vou provocar um pouquinho. Eu também sempre fui muito simpática à lista fechada. Mas a lista fechada também tem seus problemas. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em lista fechada e ver os casos africanos. E ver os casos justamente da oligarquização. O PT é um dos partidos mais estudados no Brasil e nos Estados Unidos e na Alemanha. Existem muitos trabalhos feitos a respeito do processo de desrepresentação, de dificuldade do PT manter aquilo que tinha de diferencial. Né?
eu de fora, não sou filiado ao PT, é muito interessante o PT olhar isso antes que a máquina atropele o partido. Tá? E o que se percebe é que o partido tem muita dificuldade, estuda de fora, muita dificuldade, muita falta de capacidade de observar essa necessidade de observar o que está acontecendo. É um desprezo muito grande realmente dizer que o PT não é um projeto coletivo. Concordo? Assim embaixo. Agora, o que fez com que essa diferenciação do PT não conseguisse se manter na gestão dos mandatos. Então, está na hora do PT, eu olhando de fora, tá? Para fazer como estudo, uma pesquisadora de partidos, tá? Estou à disposição, né? Está na hora do PT observar antes que o PT, 16% ainda, é um belíssimo projeto, não dá para jogar fora, mas está na hora de pensar como enfrentar todas as sessões que estão vindo aqui. Sem dúvida, é importante diferenciar mandato coletivo com mandato compartilhado. Eu posso estar sendo eleito coletivamente, mas o mandato está carente de compartilhamento. Está na hora do PT pensar isso, se ele quer sobreviver na sua história como fez, está na hora de ele ter essa discussão. Obrigado, Silvana. Reginete. Para os mais velhos, eu quero dizer que a nossa tradição, né, ela se baseia na ancestralidade. Então, os mais velhos sempre têm muita autoridade. E autoridade passa por também reconhecer o papel dos mais jovens. Né? Então, dizer isso, assim, principalmente para nós da comunidade negra, para nós onde a gente sequer ocupou esses espaços de representação, nós temos uma reserva canalizada de mais velhos que precisam vivenciar e experienciar esse espaço de poder, né? Então, mas a autoridade ela passa também pelo respeito e o reconhecimento dos mais novos, né? Então, não quer dizer que para mim é um debate novo, né? As candidaturas coletivas, tá? E quer dizer que ela tomou uma força no país depois do assassinato da Marielle. Porque depois da ascensão da ultradireita, do assassinato da Marielle, porque são movimentos que não conseguem ter os seus espaços de representação dentro dos partidos políticos, mesmo dentro de um partido político como o meu, que é o Partido dos Trabalhadores, que tem uma pluralidade enorme, enfim, né? Ao fim e ao cabo, o resultado não difere muito dos partidos de direita. São homens brancos que são eleitos, sempre tem uma exceção, mas aí está no campo da exceção. Então, as candidaturas coletivas, eu nem entrei na questão dos mandatos, porque ali entra a questão do ego, da autoridade, enfim. Mas como é um processo em construção e ego, a gente lida também com as candidaturas que o poder tem hoje, né? Então eu acho que é uma experiência importante para a gente também, ao que se apresentou, e a gente também viu que as mulheres negras, muitas mulheres negras que conseguiram se eleger no país na eleição passada, foi através dessa forma de organização. Mas também eu não acho que uma candidatura coletiva vai reunir um monte de pessoas sem candidato. Eu acho que ela tem que ter um posicionamento ideológico. As pessoas têm que ter afinidade num projeto político, porque tem que pensar no mandato, que vai estar comprometido com o quê nesse mandato? Como é que vai construir isso, né? Então, não é simplesmente juntar pessoas e fazer, né? Então, eu acredito nisso, porque ele tem que ser, né, ao meu ver, um espaço, na minha perspectiva, daqueles que não conseguiram entrar e não conseguem furar a bolha daqueles que estão instituídos no poder e não largam mão dos seus privilégios, né?
Então, acho que tem que ter esse caráter, também porque se todo mundo resolve fazer um mandato coletivo para poder disputar, também não acredito que tu junte partidos de ideologias tão distintas para construir alguma coisa junto, né? Então, para mim que o grande debate é fazer a reflexão, aqui tem vários partidos de esquerda, né, de como é que a gente vai construir isso, porque eu acho que isso veio para ficar. Talvez foi um debate que não foi feito na reforma eleitoral, que deveria ter feito. Aliás, não houve debate nenhuma, né, na reforma eleitoral, mas acho que tem que colocar nos nossos horizontes. A outra questão, quando a gente está finalizando, que acho que tem que colocar no nosso horizonte, eu acho que não basta ter cota para mulheres e para negros dentro da estrutura partidária. É importante. Hoje nós temos que trabalhar para ter cota para mulheres e para negros nas vagas no parlamento, porque assim, porque hoje as mulheres elas são muito usadas para cumprir cota e para puxar voto para religião. Então, eu acho que isso tem que estar no nosso debate, Presidenta. O presidente já saiu, mas acho que a gente tem que ver como é que a gente vai repensar isso e construir. Obrigada. Aqui mais uma vez, foi um espaço muito importante e fruto da complexidade do tema, da densidade do plenário, eu me lembrei de um professor que é muito possível que o Benedito e a Silvana tenham conhecido, João Guilherme. A gente começava a falar tudo e qualquer coisa em sala de aula e ele dizia, pronto, começamos a falar sobre Deus, seu mundo, sua obra, seu tempo. Quase sempre ele estava certo, a gente ia falar de tudo e não conseguia fechar. Então eu vou escolher uma aqui, dos vários que surgiram. Tem o tema da caracterização da direita, tem os enfrentamentos, a crise econômica, todos perpassaram. Mas esse tema do compartilhado, que eu acho que está gerando mais interesse. Eu penso que isso é mais um paradoxo, que se a esquerda não tiver semelhante ou análogo ao debate da democracia, se a esquerda não tiver capacidade de aprofundar, vai confundir democracia com sistema político, democracia como ideia de liberdade com regime político. E a esquerda, que confundiu, deixou de debater o Estado, deixou de debater a ideia de liberdade, passou a ser a que conserva o sistema político, defende a separação em poderes, defende a bicameralidade, e a extrema-direita, a que rompe, a que quer derrotar a ordem, a antissistêmica. Uma inversão absurda, mas é uma inversão que deriva de um paradoxo mal resolvido. Esse também é parecido, bem menor. Qual é o paradoxo? As experiências mais antigas de compartilhamento não são da esquerda, são da direita, são dos liberais. Baseados tem um candidato em Santa Catarina, peguei aqui porque eu esqueço o nome, Leonardo Sec, que ele chegou a dividir 1000 cotas. Cada uma das 1000 cotas tinha um percentual da decisão e criou um sistema que as pessoas então tinham aquela cota da decisão. Bom, o problema não é de método, é o problema de conceito. É que isto elimina, melhor dizendo, qualquer ideia de conflito social da atuação do mandato. Principalmente elimina a ideia de classes sociais. E por isso, em decorrência, elimina o partido político, porque partidos que são sólidos desmancham no ar muito rapidamente. Eles não derivam de uma norma, os partidos. Claro, os partidos que a gente conhece, as sopas de letrinha do sistema político, da razão política no Brasil. Uma partido é a expressão de uma classe. A esquerda tem poucos, a direita tem vários, e os transforma. Mas elimina esta ideia do conflito coletivo, do conflito de classe. Ele transforma ou dá prevalência a ideia do indivíduo livre que se associa com outros para tomar decisão. Não sei se vocês acompanharam, concluo aqui a eleição transmitida por todo mundo, a eleição do presidente do Senado. Quem é que pode me lembrar? Alcolumbre? Isso. Vocês não viram
senador de Goiás, radialista de futebol, que pelo Facebook ele tomou a decisão de quem votar no presidente do Senado? Isto é coletivo ou é individual? Para mim não tem nada de coletivo, ainda que ele tenha consultado milhares, centenas, sei lá quantos. Então eu acho que a gente deve aprofundar o tema, acho que é uma novidade, taticamente acho um grande movimento político, mas eu diria o seguinte: vamos nos apaixonar, mas não vamos amar essa ideia. Obrigado, Jorge. E agora o Tadeu. Boa noite, obrigado. A gente tem, realmente, o Jorge tem razão, né? O leque de temas aqui tratados foi muito grande. Né? O tema eram as candidaturas e os mandatos coletivos, e a gente tratou de uma diversidade muito grande de temas. Só a primeira resposta para a Silvana. Silvana, eu não sou contra a candidatura da Manuela. Tá? Eu só disse que temos problemas e que nós temos que enfrentar. Né? Se a gente não enfrentar, aí a gente é atropelado. E eu concordo plenamente contigo que nós temos que ter, né, uma candidatura, uma frente a mais ampla possível. Óbvio que essa amplitude tem limites. Né? Nós não vamos incluir os fascistas nessa frente. Né? Então, mas né, nesse campo aí da defesa da democracia, né, da radicalização da democracia e da construção de uma sociedade mais justa, nós temos que incluir todo mundo. Né? Isso seria o ideal. Bom, no tema específico aqui, eu queria lembrar o seguinte, até pelo fato de eu ser bem velho, né, e ser também cientista político, acho que são duas formas que a gente tem de acúmulo de conhecimento, né? Ou pelo estudo, né, ou pela velhice, não, pela idade. Aí eu tenho um amigo mais velho que eu queria o seguinte: a juventude sempre pensa que o mundo começou com ela. Né? Tudo que veio para trás não existiu, né? Ou era pré-história. Né? Sem nenhuma crítica à juventude, porque eu acho muito bom isso, porque essa coisa instiga e faz a gente para frente. Tá? Mas eu quero lembrar o seguinte: eu fiz uma provocação ao PT e aos outros partidos, mas eu quero lembrar o seguinte: ó, eu tenho uma tese, inclusive, né, um livro sobre o PT, sobre a forma de organização do PT e tal. Realmente não é novidade nenhuma esse tipo de mandato político ou compartilhado. Tá? Quer dizer, vários partidos já fizeram isso, tá? E o PT, inclusive, quando se constituiu, além dos núcleos, né, o PT tinha grupos de apoio às candidaturas. Eu me lembro que eu estava no Espírito Santo, era dirigente do PT nessa época, isso em 1985, nós tivemos o primeiro vereador que entrou no PT. Bom, e fomos todos nós para o gabinete dele. A coletividade da direção do PT, todo mundo estava lá. Né? E todas as candidaturas que nós construímos a partir daquele momento foi constituindo núcleos, grupos de apoio. Né? Então isso não é novidade. Só que isso nós temos que utilizar essas coisas para emular, né? E para renovar os partidos políticos. Tá? Mas não está começando do zero. Tá? E eu acho que as coisas que o Jorge falou, óbvio que todo mundo falou coisas muito importantes, mas eu queria destacar essa questão, que nem sempre essa coisa que aparece como coletivo é coletivo. Né? Muitas vezes isso é uma fragmentação muito maior. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu quero, para encerrar, lembrar o seguinte, que nós teremos na próxima sexta-feira, vai estar nas redes sociais, acho que a partir de amanhã, um debate sobre o Hermes Zanetti, o colega já fez referência. O Hermes Zanetti vai fazer uma fala sobre o nome do livro dele, inclusive, não é o colapso, é sobre a dívida pública, né? E o Casaroto vai fazer um enfoque sobre voltado para o Rio Grande do Sul.
Tá? Então, a gente fala nacionalmente, né, para o Brasil. Sim, o Casareto vai falar sobre o acordo aqui da renovação da lei. Tá? Então ficam todos convidados. Já tem pouca gente, mas o Comitê em Defesa da Democracia e outros coletivos estão alugando uma sede. Tá? Nós estaremos, acredito, a partir do mês que vem, na antiga sede da Durgs, tá? Ali na Otávio Correia, número 45, que é o número do PSDB. Esse é o número do tá? Então, já sentei por aí. Então tá, pessoal, a gente agradece a participação de todas e todos aos sobreviventes. Eu acho que foi um bom debate, né? Precisaríamos mais tempo, mas teremos outras oportunidades. Obrigado.